Olá, pessoal, boa noite. Então, vamos lá para a nossa segunda aula. Ah, Deixa eu ver se eu anotei o nome de vocês aqui. Nós temos o Adilson. Aí, o Adilson? Não. Cássio, Delci, não. Boa noite, estou aqui sim. Nossa, nem eu lembro, nem eu consigo decifrar minha letra. A Elizabeth, Boa noite, estou e, aqui sim. e tem a Elis também, né? Tem a Elizabeth e tem a Elis. Eu sou a Elizabeth. Tem o Fernando, a Regina. Eu acho que o Fernando e a Regina eles não vão poder participar hoje, né? Anunciaram ali no grupo. A Gislaine, o Fernando, Boa noite, eu estou por aqui. o Júlio. O Júlio tá ali no chimarrão. Mário, Pablo, o Lino, a Sayonara. A gatinha da Sayonara tá aí? Hoje eu tô em outro local, não vou. Hoje eles não vão passar. O Lua tá aqui, o Bud tá na cama. A Stephanie, a Tássia. Acho que a Stephanie não veio semana passada, né? Não, na semana passada não estava presente. A Tássia também não, né? Não, semana passada eu não participei, mas hoje eu estou aqui. Então tá, pessoal. Então vamos lá, né? Semana passada, então, a gente começou a falar, né? Eu apresentei para vocês alguns conceitos, né? Sobre gestão financeira. E eu deixei uma pergunta norteadora para vocês, né? Que muitas pessoas eles consideram os controles financeiros desnecessários ou difíceis de ser elaborados, por isso não fazem, né? E o que que você diria para um dirigente de cooperativa quando a importância desses instrumentos, né, contábeis para a entidade? Então, relembrando o que que a gente viu semana passada, né? A gente viu o que que é um custo, né, o que que é uma despesa, o que que é uma receita, né? A gente conversou ali, vocês trouxeram exemplos, né, de todos aqueles elementos ali que norteiam ali, né? Então, a gente viu diversas características, né, que eu não consigo entregar uma receita de bolo pronta para vocês, né? Então, a gente viu aqui, por exemplo, que tínhamos cooperativas que trabalhavam somente com a questão do produto, né, e tinha outras cooperativas que já prestavam um serviço, né, de portaria e de outros serviços também dentro da cooperativa. Então, a receita ali é tudo aquilo que entra de dinheiro, e a despesa, né, seja um contrato, seja uma prestação de serviço, seja uma parceria, tudo que entra de direito a gente chamava de receita. E tudo que saía a gente chamava de gasto, né? E dentro desses gastos a gente viu que tinha as despesas, né, e os custos. E a gente diferenciou isso. Alguém lembra o que que era a diferença de custo e despesa? Depende, né? Depende. O que que é custo e despesa? O que para mim hoje é um custo, é o custo fixo, né? E tem a despesa, que é uma coisa que foge um pouco, né? Uma despesa que eu não esperava, né? Eu entendi dessa forma. Isso. Não, tinha aqueles conceitos, né? Lembra que tudo que eu vou retomar esses assuntos, mas estava muito ligado à minha atividade da minha cooperativa, lembram? Então, se é um custo, se há algum gasto ligado à operação, ao fim da minha cooperativa, a gente chama de custo. Agora, se não está ligado diretamente à operação, né, é mais amplo, né, então a gente chama de despesa, certo?
Então, lá, o pessoal que vai trabalhar na separação do material, né, a mão de obra que vai trabalhar na separação do material, ela está ligada diretamente à operação da cooperativa. Bom, agora, se a gente está falando do administrativo, né, pense em uma cooperativa. A cooperativa, o fim dela não é uma prestadora de serviço administrativo, de escritório, né, é a separação do material. Então, não é um fim, não é o objetivo da cooperativa. Então, a gente classifica como despesa, certo? E a gente tinha também outra definição que era fixo e variável. Lembram que tinha cooperativas, por exemplo, que elas pagavam o aluguel do galpão, né? Então, chegava no início do mês lá, o proprietário do galpão não queria saber se vocês tiveram ou não tiveram receita, né? Ele queria saber do aluguel dele, né? Então, era um custo fixo, né? Agora, dependendo da quantidade que eu vou produzir, eu vou ter um custo que ele vai variar de acordo com a quantidade de material que eu for fazer, o processamento e tudo mais. A gente chama de variável. Ah, mas tudo que for gasto com mão de obra é um custo, é uma despesa? Depende, né? É variável, é fixo? Depende, eu tenho que olhar para a minha unidade de negócio e ver o que faz sentido, e daí sim fazer essa classificação, certo? Vou Certo. passar aqui agora, mas lembro dessa pergunta aqui que eu falei para vocês? Opa. Que eu deixei esse questionamento aqui para vocês, e eu até indaguei vocês, né? Na casa de vocês, né? Vocês fazem esse tipo de controle, né? Daí a Regina até brincou, lembra que a Regina brincou? Lá em casa é eu que faço, eu que sou o tesoureiro do negócio, né? Que ela que cuidava lá de toda a questão familiar. Mas é importante, né, a gente ter esses instrumentos de controle no nosso dia a dia também, né? Na nossa vida pessoal. E numa unidade de negócio, uma cooperativa, é fundamental. Então, a gente precisa ter esse controle de entradas, saídas, e hoje a gente já vamos cair num assunto bem interessante. Bom, todo o dinheiro que sai, ele precisa ser identificado, né? Não importa o valor, não importa a frequência, tudo precisa aparecer, certo? Lembra quando a gente estava falando, semana passada, a gente falou sobre o orçamento familiar, que eu até falei para vocês, olha pessoal, eu não tinha o costume de fazer esse controle e eu utilizava lá que eu não utilizava dinheiro, né? Os meus pagamentos eram com cartão. Então eu tinha a prática de pagava uma água, pagava um café com cartão de débito ou de crédito, eu sempre pegava o tiquezinho que vinha lá na maquininha, sempre pedia, chegava lá na minha caixinha de sapato e colocava, e no final de semana eu fazia todo o levantamento. Porque é super importante, né? Principalmente numa empresa, a gente saber tudo que sai de dentro da empresa. Ah, mas esse custo é baixinho. Mas não, eu preciso anotar, certo? Podem falar, pessoal. Vocês podem interromper, podem participar. Lembra que a Tayla xingou vocês? Vocês precisam participar. Então, muitas vezes eu vou falando aqui, né? Vocês podem me interromper, podem ligar o microfone. Eu vou até dar um oi aqui no chat para ativar o chat. Vocês podem ir compartilhando ali no chat também. Então, é importante ressaltar que nem sempre o negócio será inviabilizado, porque teve uma baixa receita, né? Lembram que a gente tem as receitas e nós temos os custos, as despesas, os gastos, né? E muitas vezes ele não vai ser inviabilizado porque eu tenho uma baixa receita, né? Muitas vezes a gente vai... boa noite, Daci. Né? Muitas vezes eu tenho mais desembolsos do que receitas. Lembra que no finalzinho da aula eu passei uma fórmula para vocês. A gente tem a receita, nós temos os gastos, certo? Tanto despesas quanto custos,
E o resultado disso, se der um sinal positivo, quer dizer que eu tenho sobra, né? Ou o lucro, né? Que aqui na cooperativa a gente chama de sobra. E se meu resultado for negativo, né? Eu vou ter perda, né? Eu vou estar com prejuízo. Então, muitas vezes não é falta de receita, né? É muitas vezes o volume de desembolso, né? O gasto que vai inviabilizar o meu negócio, certo? Então, às vezes não é nenhum problema de baixa receita. Se eu tiver baixa receita, mas o meu custo também for baixo, ok, né? Eu tenho que equalizar isso. Então, a empresa, né, ela pode ser competente na parte comercial, né, eu vender o meu produto, vender o meu serviço, porém ela não é competente ali em controlar bem esses pagamentos, né, e aí que pode ser o problema, certo? Por conta desse elemento aqui, ó, a gente tem que ter noção que muitas vezes, né, se eu perguntar para vocês, me dê um exemplo de receita na empresa de vocês, o que que vocês vão me dizer? Lá na cooperativa de vocês. Desculpa se às vezes eu falo empresa, mas é na cooperativa de vocês. Sayonara, o que que tu pode me dizer que tem lá de receita na cooperativa de vocês? Receita é o que entra, né? A gente tem a venda do alumínio, que é uma receita boa, geralmente. A venda do plástico, do PET. Isso para nós é que a gente só trabalha com os recicláveis, né? Acho que nós somos uma das poucas cooperativas que não faz outros tipos de trabalho também. Então, para nós, a receita é a venda do material, né? Isso. Então, nós temos venda de plástico e venda de alumínio. Plástico, alumínio, papel, todo tipo de reciclável. Tá. Tem mais alguém que tem aí uma cooperativa que tenha outro tipo de receita? Tássia, A Univale tem. o que que seria? Nós temos um contrato com a prefeitura de 2 ecopontos no município de Novo Hamburgo. Tá. Aí é um contrato de gestão do ambiente, ali, do espaço, né? Da descarga do material. Então, uma prestação de serviço, uma prestação de serviço, é isso? Isso. Certo. Então, nós temos prestação de serviço, beleza. Agora, Sayonara, eu quero que tu me diga o que que tem de desembolso na cooperativa de vocês. De desembolso, É. as contas, né? Lista aí as contas. Luz, internet, deixa eu ver. Mais luz, internet, os encargos, né? Que não são poucos. Água, A água a gente não paga. não? IPTU, Também não pagamos. não? O que mais que tem de gasto? Tem folha de pagamento. INSS, INSS, que come a gente vivo, né, galera? Ah. Que mais? não tem transporte, não tem Não, não. Os EPIs, né? isso. Os EPIs é um gasto da cooperativa. Os uniformes. Às vezes, com muita frequência, a água, que a gente tem que ter, tem tido que comprar água ultimamente, porque a água da torneira tá impossível de ser bebida, então a gente tá tendo que comprar, então tá sendo um custo para a cooperativa, né? Sim. Um gasto. Acho que é isso. E Combustível, manutenção de caminhão, essas coisas. sim. Vocês não têm prensa? Sim, Tem manutenção da prensa, não tem? tem. Como as prensas são novas, a gente não pensa na manutenção agora. Nesse primeiro ano, a gente só vai com a preventiva mesmo, né? Que é só para ver se tá tudo bem. Certo. Mas a gente já teve uma prensa que era toda semana e que o homem tava lá arrumando a bendita da prensa, né? Então, era uma despesa gigante. Certo. E, Júlio, lá de vocês, que vocês têm aí uma receita extra, digamos assim, que é a prestação de serviço. O que que vocês têm aí de desembolso?
Despesa. Isso. Despesa ou custo? A gente tem ali a questão das portarias, né? Dos ecopontos. E ali no contrato, a gente tem que pôr portaria, né? São cooperados, eles são associados, né, na cooperativa. Não Então, Então, folha de pagamento. Folha de pessoal. Mas são isso. Mas são. Água, luz. Não, a água e luz é por conta da prefeitura em Novo Hamburgo. Certo. Mas, e aí eu acho que o restante é meio que igual, né? Manutenção, né, dos prédios, manutenção de empilhadeira, de prensas, eventualmente, esteira, e assim vai, né? Combustível, bastante. Então, observem ali, ó, que vocês não preencheram nenhuma mão o que entra de receita, né? O que entra de dinheiro, né? Pode calcular. Eu vi 3 diferentes, considerando, na realidade, eu vi 2, né? Uma que é que vocês ganham pelo material, né, a venda de material, que daí, claro, daí tem vidro, plástico, papelão, né, alumínio, e prestação de serviço, né? Então, 2 itens, né? Em alguns, só um, né? E agora de despesa, o desembolso, né? Tem muitos, né? Então, justamente, e daí o que a gente precisa controlar mais, né? O que entra, o que sai, né? Então, qualquer empresa, até na casa de vocês possivelmente têm 1, 2 fontes de receitas, mas despesa ou saída de dinheiro é um monte, não? Tem que pagar água, tem que pagar internet, tem que pagar aluguel, é carro, é IPTU, é IPVA, né? Então, geralmente, é 1, 2 linhas de entrada de dinheiro, de receita, e umas 20 só de saída, né? Então, a gente tem que, justamente, né, porque existem poucas fontes de recursos e muitos pagamentos, né? Então, essa relação já diz respeito, né? Deixa eu ver. Tá aparecendo ali para mim, ó. Poucos elementos, poucos itens de entrada e muitos itens de saída. Então, aqui a gente precisa entender, aqui eu não falo do valor monetário, né, porque às vezes um contrato de receita, vocês têm um valor maior, né, mas às vezes as despesas, os gastos, né, é pequenininho, né, mas lembra aquele ditado que dizia, né, de grão em grão a galinha enche o papo, não é? Então, muitas vezes a gente precisa controlar as pequenas coisas, porque é vários gastos, várias despesas, vários desembolsos que a gente precisa manter isso mais controlado. Certo? Então, aqui ó, o que eu trago para vocês é justamente isso, né? Quando a gente está elaborando um orçamento, que é o ponto que a gente vai trabalhar hoje, então, geralmente, como forma de um orçamento, a gente vai ter 1 ou 2 linhas de receitas e várias saídas, certo? Aqui tem um exemplo, ó, para vocês. Estão vendo bem aí para vocês? É justamente o que a gente falou, ó. Quais são os tipos de entrada de receita? Geralmente é venda de produto, venda de serviço, certo? E aqui agora, tipo de saída, desembolso. Aí aqui a gente tem aqui uma listagem enorme. Vocês trouxeram alguns exemplos, né? Então observem que a balança sempre, em número de itens, né? Os desembolsos, as saídas, elas são muito mais elevadas do que as entradas. Então, ali a gente tem 2 itens de entrada e 10 itens de desembolso. Então, já é possível perceber, né, qual é o grupo que é mais necessário aí ter um maior controle. Então, controlar as saídas exige uma maior atenção. Que, retomando, então, o que a gente viu semana passada, né? A partir, então, você sabe, a gente viu, então, para a gente definir o que era custo e o que era uma despesa, certo? E a gente viu aqui, ó, então, o custo, ó. O que é o custo? Todo gasto relativo ao bem ou serviço que estão utilizados na produção
de outros bens ou serviços não denominados de custos, certo? Então, ele está ligado diretamente à atividade da empresa. E já a despesa entende-se como o valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa, bem como os esforços para a obtenção das receitas através das vendas dos produtos, e material de escritório, salário da administração, certo? Ou seja, é todos aqueles elementos que são fundamentais para manter a minha cooperativa funcionando, certo? Tranquilo, Claudemir? Lembrou agora da semana passada? Sim, lembrei. Obrigado por retomar. É que passou tanta coisa durante esses dias aí que a gente acaba se perdendo. Inclusive a questão de custo ali, a gente tem muito custo, né? Depende de uma cooperativa para outra, vai desde os itens ali de beneficiamento para amarrar os fardos, manutenção de máquinas diversas, quanto mais equipamento, mais manutenção. Exatamente, né? Então, desde eu preparar a embalagem para organizar esses materiais, tudo isso entra dentro do custo. E ainda tinha aquele conceito que a gente viu, que é o custo fixo e custo variável. O custo fixo, eles são que eles não vão se alterar. Exatamente, assim, mais custos. Os custos fixos são aqueles que não se alteram, né? Que eu trouxe o exemplo do aluguel, né? Quem está me alugando lá o galpão, né, a área, eu não quero saber se eu vendi algum material, se eu fiz alguma prestação de serviço, ele não quer saber, né? Não quer saber se teve sol, se teve chuva, se eu caiu a minha receita, se não caiu a minha receita, ele, né, assim como nós da cooperativa, né, ele também é uma unidade de negócio, né? O aluguel dele é uma fonte de receita. Então, ele não quer saber se houve variação, se não houve variação. Ele vai ter que pagar. Água, luz, telefone, internet, tudo isso eu vou ter que pagar, independente se eu utilizei ou não. Agora, variável são aqueles que vão variar de acordo com o que eu tive de nível de produção, de prestação de serviço. Por exemplo, se eu tiver muito material para amarrar lá com as fitas, essas fitas, elas vão variar, o custo dessa fita vai variar de acordo com a quantidade de material que eu vendi, que eu operacionalizei. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, ligado ali ao contexto de vocês. Eles são, então, os gastos necessários para manter a operação base ativa, que é o aluguel do galpão, energia elétrica mínima, o salário administrativo, né, serviços contábeis. Vocês têm que pagar contador, não tem? Sim, contador, advogado, engenheiro, Tudo isso. medicina do trabalho, uma série de coisas. O Siscop, né, a categoria, né, sindicatos das cooperativas, e por aí se vai, uma lista de coisas. Imposto sobre serviço, uma série de coisas que às vezes a gente nem consegue ver onde é que vai tanto dinheiro, né? Sim. Então, viu? Só aqui, ó, a gente já tem vários itens que a gente precisa considerar, né, que a gente vai ter que pagar, né? Eles são fundamentais para garantir a continuidade ali das atividades de vocês, né? Sem isso, não é inviável operacionalizar. Ó, uma cooperativa que ela possui os seguintes custos fixos mensais. A gente tem o aluguel do galpão, R$ 3.000, energia elétrica, 500 mil, e a administração, 2.500, né? Então, o total de custo fixo fica em R$ 6.000. Então, eu não lembro agora quem é que falou uma frase que me marcou bastante, assim, ó. Eu já tenho ciência que lá na minha cooperativa, eu já começo o mês, eu já estou devendo, né? Lembra quem falou isso semana passada? Foi o Clademir. Claudemir. Não, foi o Júlio. Foi o Júlio? Foi tu, né, Júlio?
Mas aqui também a gente já tá devendo às vezes. Às vezes, né, estamos já juntando as moedinhas ali para pagar as contas, sobrar para fazer a folha. O mês nem virou ainda, a gente já tá contando as moedas do mês que vem. Eu falei porque é o psicológico, assim, a gente já tem que meio que ir pegando no tranco já, né? Saber que o dia 1º eu já começo devendo, claro, um débito pro próximo mês ali, né? Pro final do mês seguinte, desse mês, né? Mas já para maquinar aquilo ali que eu preciso produzir para iniciar, né? Então o psicológico já tem que ir trabalhando com essa ideia, né? Já começa devendo. Isso. E às vezes não é nem psicológico, tá, Júlia? E me marcou bastante essa frase que tu falou semana passada. Eu já começo o mês devendo. Mas isso que tu fala do psicológico, na realidade, não. É uma ferramenta de gestão, certo? Então, hoje eu vou passar para vocês, né, uma ferramenta que a gente utiliza que é justamente para desenhar e para a gente não chegar lá e ter algumas surpresas, certo? Mas é bem isso, a gente já abre, já devendo. Tá aqui o exemplo, ó, né? O custo fixo. Eu já tenho, sei que eu tenho que pagar aluguel, eu sei que tenho que pagar a energia, eu sei que eu vou ter que pagar a internet, eu sei que eu vou ter que pagar os impostos, certo? Independentemente da cooperativa coletar muito ou pouco material, dela ter bastante ou pouca receita, dela fechar um contrato ou não, esse valor ele vai continuar existindo, certo? Agora surge uma questão, né? Como que a gente distribui isso entre os materiais coletados? Então, pensando que a gente trabalha só com a coleta de materiais, né? Com a venda desses materiais, como é que a gente distribui? Né? Aqui eu trouxe uma forma bem simples, né, de fazer essa divisão. Só que antes de fazer essa divisão, né, a gente tem que ter uma ideia assim, ó, ali, por exemplo, na cooperativa da Sayonara, vocês trabalham com diversos materiais, né, papel, alumínio, né, e cada um tem eu vou precisar, eu vou ter um valor que eu vou de receita, que eu vou vender, cada um tem o seu preço, mas também cada um tem como é que eu vou exemplificar? O espaço que ocupa dentro do galpão, certo? Uma tonelada de papel é diferente do que uma tonelada de alumínio, que é diferente de uma tonelada de vidro, não é? Sim, completamente. Né? Pensem, Tanto em quantidade, em volume, em valor. certo? Tem tanto na parte da receita, quanto que eu vou vender, mas quanto que ele vai custar, porque, ó, tem uma metáfora que a gente fala, né? O que que dói mais? Cair um quilo de chumbo no teu pé ou um quilo de algodão no teu pé? Se eu pegar um quilo de algodão e jogar no teu pé e um quilo de chumbo, qual é o que vai doer mais? Né? Eu acredito que seja o chumbo, né? Sim, né? Mas os dois têm 1 quilo, né? Mas por conta da proporção, né? Para mim conseguir fazer 1 quilo de algodão, eu vou precisar de mais espaço do que eu fazer um quilo de chumbo. Né? Então, a gente tem custos diferentes. Apesar do custo ser fixo, ali os R$ 6.000, quando a gente vai fazer uma divisão que ela é justa, eu sei que para mim manter o espaço ali para o alumínio é um valor, para mim manter o papelão é outro, né? Para mim manter o vidro é outro. Então nada mais justo de a gente fazer um fracionamento disso. E às vezes também a cooperativa ela tem uma expertise em trabalhar com alumínio, certo? Não é isso? Eu tenho a gente tem aqui diversas cooperativas. Se eu perguntar para vocês, qual é o carro-chefe da cooperativa de vocês? Tássia, o que que vocês mais trabalham ali na cooperativa de vocês? Os materiais comercializados? É, qual é o carro-chefe ali? Se eu perguntar para vocês hoje, qual é o que mais vocês têm receitas? Os materiais nobres hoje, né, são os plásticos, as garrafas PETs, os PAD
o alumínio, E teu, Júlio, lá na tua cooperativa, qual é o carro-chefe de vocês? Aí tem alguns pontos de vista, né? Por exemplo, o papelão, ele devido ao grande volume que tem, né? Que vem, né? Então, mas é porque dá muito volume, dá muito trabalho. Mas em termos só de valores, se considerar só valor, aí é plástico e a parte de desmanche ali de alumínios, né? Os metais nobres, né? Uhum. Claudemir. Mas se tu for ver no nosso faturamento, qual o material que a gente fatura mais, é papelão, por exemplo, papel, né? Mas em quantidade, né? Por Porque causa da quantidade, porque o valor é menor. o valor é menor. Sim. Certo, perfeito. Claudemir, Oi. o que Oi. vocês mais comercializam ali na cooperativa de vocês? Na cooperativa Colabora, a gente tem duas situações. A gente tem na unidade do industrial, a gente tem a questão dos papelão, é mais comercializado papelão, porque é seletiva, no seletivo é mais papelão. Já na Roselândia, onde a Tassi comentou ali, os plásticos. O carro-chefe é o plástico, né? Ele não é de tanto valor agregado, igual a latinha, mas é o que tem mais em proporção. Certo. Perfeito. Então, viram que a gente tem, vocês falam, vocês mencionam, né? Às vezes eu preciso de muito papelão, ele movimenta bastante, mas o retorno não é tão grande. Mas eu vou ter, dado ao volume, né? Ele acaba sendo ali o maior. É isso? Então, tem essa diferença. a gente trabalha com duas realidades, né? Que é a coleta seletiva e a usina. E o papel, ele tem volume, mas não tem valor, né? Ele acaba te dando mais mão de obra, mas não te dá um retorno financeiro, diferente do plástico, né? Que ele tem menos valor, mas o retorno financeiro é maior, né? Sim. Então, aqui é aqueles 6.000, né? Então, não seria justo eu dividir isso igualitariamente, né? Porque vocês estão me trazendo a realidade de vocês aqui, que eu tenho um custo diferente para o plástico, eu tenho um custo diferente para o papelão, né? Eu tenho um custo diferente para o alumínio. Então, a gente está falando de custos diferentes, certo? Então, antes da gente realizar essa divisão dos custos fixos, né? A gente tem que compreender como é que esses resíduos utilizam a estrutura da cooperativa, que nem a Tássia falou, às vezes eu preciso de muita mão de obra para tratar o material, e acaba tendo um custo mais baixo, acabo ganhando menos, né? Então, na prática, alguns materiais vão ocupar mais espaço, certo? No galpão, e eles exigem maior tempo de separação, maior movimentação interna, ou até esforço operacional. E aqueles mais leves, né, compactados, ou eles vão demandar menos processamento, certo? Então, às vezes, o papelão tem um grande volume, mas eu tenho que fazer todo um processamento, né, eu vou ter que botar mais mãos ali para fazer e acaba ali eu dependendo bastante esforço para esse material. Então, a gente não é adequado, né, a gente dividir os custos fixos iguais para todos. Então, a gente faz sempre o chamado divisão, ou rateio, certo? Baseado na expertise, muitas vezes, da cooperativa e dessa expertise, né, que vocês acabaram de me passar, né? A gente precisa processar bastante o papelão, a gente precisa de menos processamento para esse tipo de material, né? A gente precisa de um grande volume, né? Então, tudo isso baseado na expertise. Então, aqui eu trouxe um rateio, né, subjetivo, né? Suponha que a cooperativa ela trabalha com 3 tipos principais de resíduos. E, após a análise dessa operação, né, a gente identificou o seguinte, que o papelão, né, ele ocupa mais espaço no galpão e ele vai exigir maior movimentação. Então, 50% da estrutura, né, do meu galpão vai ser destinado para o papelão, certo? Agora, o plástico, ele vai ocupar menos espaço, né, 30% da estrutura.
e o vidro ocupa menos espaço e tem um menor volume, então 20% da estrutura. Então essa divisão ela vai permitir, né, a gente distribuir esses custos fixos de uma forma mais justa, né? Trazendo a realidade do que acontece na minha unidade, né? Na minha cooperativa. E muitas vezes na unidade mesmo. Uma cooperativa ela tem mais de uma unidade e pode ser que esse rateio seja diferente de unidade para unidade, certo? Fez sentido essa divisão para vocês? Fez. Esse rateio? Fez. Para mim fez. Para tu ter uma ideia, uma colocação de comparação, né? Na usina, onde o plástico predomina, a gente tem, em média, 60 pessoas, tu consegue fazer prolabore para elas só com a venda do material. E consegue fazer um prolabore razoável. Já lá na coleta seletiva, onde predomina o papel, né, são menos pessoas, 25 pessoas, e tu não consegue fazer prolabore para elas só com a venda do material. Tu tem que agregar valor do contrato de serviço para poder ter um prolabore mais ou menos razoável. Interessante. E eu pensava ao contrário, que o plástico não tinha tanto valor. Júlio, faz sentido? Faz sentido dentro dessa realidade que a Tássia está passando, que é uma coisa bem interessante. Eu nunca tinha pensado dessa forma, nunca tinha ouvido dessa forma, né? Muito menos pensado. Foge da nossa realidade, né? Que é só coleta seletiva. Mas dá para mim, não sei, talvez eu estou errado, mas dá para fazer uma leitura de quanto a gente precisa de educação ambiental, né? Nesse caso, não tem nada a ver com a aula, mas me veio esse gancho aí, né? Porque esse plástico era para estar indo lá para a coleta seletiva, né, da bairro industrial, mas as pessoas ainda fazem uma destinação muito incorreta, né? Sim. Não, mas é claro que esse assunto é bem pertinente, né, e aqui em Santa Catarina eu estou fazendo até um estudo referente à indústria do plástico, porque a indústria do plástico mesmo, ela está bem preocupada, né, porque está vindo e eu também não sei se essa preocupação chega nas cooperativas, que é a questão do banimento do plástico, né? Hoje eu estou aqui na cidade de Criciúma, que praticamente 14% da movimentação econômica do município é a indústria plástica, certo? Então, eles têm bastante essa preocupação, justamente por causa das legislações, tanto na esfera municipal, estadual e nacional, né, em relação ao banimento do uso do plástico. Deu-se? Aqui em Dois Irmãos a gente também tem essa preocupação, né? Porque a gente utiliza mais o plástico, né? Então eles estão substituindo o PAD, que é bastante para nós vale bastante a pena, né? Estão substituindo pelo PET. E o PET tá tendo uma dificuldade para colocar de volta no mercado, porque tá vindo o PET colorido. Então, para nós está sendo uma dificuldade. Então, acaba diminuindo o plástico que é reciclável, substituindo por essa outra embalagem que não é reciclada. Então, isso é uma preocupação que nós todos, acho que a maioria das cooperativas tem essa preocupação, né? Por causa dessas novas embalagens que estão sendo implantadas. Eu vou dar um exemplo bem prático. Aqui em Dois Irmãos tem uma empresa que é da caixinha de leite, né? Do Tetra Pak. O Tetra Pak é reciclado. E tá vindo numa caixinha tá vindo num PET, que na verdade, ela tem 3 camadas, e isso está sendo uma preocupação para colocar de volta no mercado. Tinha uma empresa que aceitava, mas agora não está mais aceitando, então nós estamos tirando, mas não se sabe quando é que nós vamos ter venda desse material aí. Então é uma preocupação, na verdade. Sim. É uma preocupação, né, bem, e tanto que e é bem isso que o Deus se falou, né,
a dificuldade dessa composição de material, né, de eu colocar uma cor diferente no material, e muitas vezes o que, que a indústria faz, né? Ela não pensa no design do produto para ele entrar dentro da cadeia, e até para facilitar até o trabalho de vocês, né? E dar mais valor para aquele material, né? Então eu tenho que pensar lá, eu como indústria, no design do produto, né? Porque ele tem que se manter lá para chegar lá nas cooperativas, e eu já, em vez, para que colocar um verde ali num plástico, no material, né? Eu posso colocar um transparente e tá tudo bem, né? Não precisa, eu tenho que pensar nesse design, mas no estudo eu até coloquei ali que eu falei para os empresários, né? Eu preciso pensar num design que ele tenha que o material, que o meu produto, ele tenha uma vida mais longa dentro dessa cadeia, né? Eu tenho que pensar já no design para ele ter uma sobrevida dentro dessa cadeia, e ele fazer toda essa parte. A Então, indústria, na verdade, não está pensando nisso aí, né? Porque às vezes eles estão pegando e fundindo um tipo de material é um e mais um outro, né? Então eles fundem, aquilo ali é uma preocupação, aquilo é uma embalagem que vai para aterro e não tem como reciclar, porque tem mistura, então isso é uma preocupação também. E a indústria que está fabricando não está se preocupando com isso, né? sim, Júlio. Não, e aí agora ouvindo, né? Agora deu para ver uma outra ponta dessa responsabilidade ambiental, dessa falta de educação ambiental, né? Que é da indústria, né? Então ela está preocupada com o design, com a apresentação do seu produto lá, né, na embalagem, e, e a responsabilidade, o senso de responsabilidade ambiental ficou, né? Sim. E a gente que se quebra aqui para que nem a Delcy está falando ali, né? Guardando material para futuramente ver se entra na indústria de novo, né? Entra no processo de novo, né? No ciclo. Eu tenho que pensar já lá no meu design para ele entrar num custo bem baixo dentro desse ciclo, porque não adianta eu lá como indústria fazer uma garrafinha bonitinha, coloridinha, se depois chegar lá no final, opa, agora para mim reciclar isso daqui eu vou ter que gastar muito dinheiro. Poxa, então pensa lá quando tu tá fazendo o design, né? Pensa, faz um design inteligente, né? Para ele ter ali uma sobrevida. Mas, e agora, eu acredito, né? Que, pelo menos aqui na região, né? Eles estão com bastante preocupação, e é uma preocupação real deles, né? Porque tá batendo lá na porta deles, olha, porque países da Europa, né, de outros lugares já tem a questão do banimento do plástico, né, e isso vai ser uma realidade, né, então provavelmente é uma coisa, ou vai endurecer bastante a legislação para a indústria, né, então ele está pegando no bolso deles, né, então eles vão ter esse penso aí de pensar nessa vida do plástico, mas, né, vamos tá aqui ainda para ver, esperamos, né. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Bom, mas entenderam aqui a importância de eu fazer essa divisão, né? Porque a gente trabalha com diversos materiais, cada um tem um preço, cada um tem uma forma de processamento, cada um vai demandar um determinado número de pessoas. Então, até lá, quando vocês fazem a precificação, né? Eu acho que vocês já fizeram essa aula de precificação, né? Ou vocês vão fazer aula de precificação? A próxima. A próxima, né? Então, isso daqui já tem que dar bem ciente, né? Porque eu não vou botar o custo lá para mim, pro plástico, dentro do custo do papelão, ou vice-versa, né? Porque daí o que que acontece? Eu fico muitas vezes, eu não me torno competitivo, né? Então, quanto mais preciso for esse rateio, melhor para mim, melhor para a cooperativa, porque ela vai conseguir ser mais competitiva. Bom, após definir, então, quanto cada tipo de material ele utiliza da estrutura, né, é possível realizar o rateio, então,
dos custos fixos, ou seja, dividir aquele custo que a gente tinha lá de 6.000 de acordo com a proporcionalidade do meu material, certo? O segundo passo, então, é aplicar o percentual da utilização para a estrutura de cada um desses tipos de materiais. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Ó, o papelão, a gente definiu que ele usa 50% da estrutura da minha cooperativa, certo? Então, como é que a gente faz o cálculo? Bom, 6.000 reais é o custo fixo, vezes 50%, a gente chega aí a 3.000 reais. Então, daqueles 6.000 reais do meu custo fixo, 3.000 reais é só para o papelão. Então, lá quando eu for fazer a minha precificação, eu tenho que colocar meu custo fixo do papelão, 3.000 reais. Ele não vai arcar com todo o custo fixo, certo? Ele vai arcar com aquela parte que compete a ele, certo? Façam aí a conta aí, ó, se for o plástico, então, que é 30%, quanto que ele vai cair para ele? Você tem calculador aí? 1.800? 1.800. E o vidro, 20%. 1.200? Ah, o Júlio sabe fazer conta de cabeça. Tá aí uma coisa que eu não sei, Júlio, uma habilidade que, olha, para mim é difícil. Pensar em conta de cabeça, assim. Ó, tá certinho, ó, 1.800 e 1.200, certo? Então, observe, o papelão que tinha 50%, certo? De acordo com o nosso cálculo, aqueles 6.000 que a gente tinha de custo fixo, 3.000 vai só para o papelão. O plástico, como ele utiliza 30% da infraestrutura, né, daquela nossa estrutura, 1.800 vai para o plástico. E 1.200 vai para o vidro, certo? Então, essa divisão, ela mostra quanto cada tipo de material ele vai consumir da estrutura da cooperativa. Eu não entendi. Não? Não. Tá, vou voltar aqui, ó. Lembra que a gente tinha definido essa parte aqui? Aham. Né? Então, pensando na estrutura da cooperativa, né? Pensando lá nos meus custos fixos que a gente tem, que é o aluguel do galpão, que é a conta do administrativo, que é o contador, que é o advogado, que é os impostos, né? 50% disso eu vou destinar para o papelão, que é o que mais me consome ali, que mais ocupa espaço no galpão, o que mais demanda pessoas, certo? 50% desse custo fixo vai para o papelão. Plástico, ele vai utilizar 30% da minha estrutura que eu tenho. E o vidro, 20%. Observem que se eu somar ali os três, né, eu vou ter 100%. Tá, então eu tiro da venda do papelão, eu tiro 50% para pagar as contas. Não, aqui a gente está falando só de custo fixo. Tá, para pagar os custos fixos, no caso. Isso. As contas de todo mês, no caso, que não mudam. Na verdade, não é que tu vai tirar, né? Pelo que eu entendi, é o quanto ele representa nos custos. É a responsabilidade que o papelão tem no teu custo, é aquele valor ali. Ah, então, se tu recebe lá 10.000 do teu papelão, se entrou 10.000 de papelão, tu sabe que 50%, 5.000, ele representa dentro dos... Não, na verdade não é dele, né? É dos custos, o valor dos custos, que seriam os 3.000, sai do papelão, representa, né, lá no papelão. Claro que tu não vai separar recebido papelão, agora vou separar 3.000, entendeu? Até porque não é só esse, né? É o quanto representa os custos fixos lá no papelão. Continuo confuso. É mais para tu ter uma noção, né? Tá. Assim, ó, Sayonara. Vamos lá. A gente tem um custo fixo. Isso, tranquilo. Certo? E dentro desse custo fixo, a gente tem aqui as nossas receitas, certo? Então, nós temos o plástico, o papelão e o vidro, que são os três materiais que a gente está trabalhando nesse exemplo aqui, da minha cooperativa. Bom, eu sei que se eu abrir a minha cooperativa hoje, certo? Esse mês, e eu não
vender nenhum plástico, nenhum papelão e nenhum vidro, eu vou ter 6 mil reais, certo? Bom, mas eu sei que essa estrutura, a gente faz um rateio. Bom, boa parte dela é ocupada pelo papelão, certo? Então, e o vidro eu tenho muito pouco. Não é justo eu fazer esse rateio igualitário, certo? Pegar esses custos fixos que eu tenho e dividir igualmente para o plástico, para o papelão e para o vidro. O que, que a gente está fazendo aqui? Um rateio. 50% desse meu custo fixo, quem vai custear vai ser o papelão, porque ele vai oferecer maior parte da minha infraestrutura, vai utilizar maior mão de obra, maior tempo, né, vai ocupar as prensas, né, então 50% é do papelão, 30% é para o plástico e 20% para o vidro. Não? Tá, então o que ocupa mais ali, na minha cabeça, tá fazendo sentido da seguinte forma. É uma casa, né? Essa casa, o contexto dela é 100%. O papelão ocupa 3/4, a sala ocupa 30% e a cozinha 20%. Perfeito. Então, quem está ocupando os 3/4 vai pagar 50% desses custos. Isso, É perfeito. isso? Isso. Pensa assim, ó, vocês me falaram que vocês têm contador, certo? Sim. Digamos que o contador, ele é 100 reais por mês, Ai, quem dera. né? Digamos que o contador é 100 reais, né? E vocês movimentam a receita na venda desses três materiais, papelão, plástico e vidro. Só que não é justo eu pegar e fazer uma divisão, pegar os 100 reais e vou dividir pelos três, porque o papelão utiliza mais o contador, porque ele tem maior movimentação, então ele vai pagar 50%. Ou seja, 50 reais do 50 contador reais. sai do papelão, 30 do plástico e 20 do vidro. Exatamente. Tá, agora eu entendi. Eu acho Então, que isso ajuda a gente a enxergar, opa, o vidro, ele não está fazendo a parte dele, ele não está bancando. Eu acho que ele vai me ajudar a enxergar até para analisar estudar alguma estratégia, alguma coisa, o que eu vou fazer. Opa, eu vou ter que, o vidro não tem como eu melhorar, eu não vou conseguir coletar mais vidro, receber mais vidro para ele cumprir a meta dele lá nos 20%, né, da despesa. isso, Então, exatamente. ele Não representa, dá pra- nas despesas, ele representa 1.200, mas eu tiro 800. Exatamente. Minha venda dá 800. Quer dizer, opa, o vidro não está rendendo, então eu vou ter que procurar um outro material, alguma outra coisa, alguma outra forma, né, analisar, né? De repente não, de repente eu vou ter que sobrecarregar o papelão, não vai ter jeito, não sei. Mas, enfim, me dá uma visão, né, eu acho, do negócio, né, como que tá. E até para sentar assim, né, Júlia, e pensar, olha, eu vou investir mais no papelão porque o papelão está me dando mais retorno, que nem a Tássia falou. Olha, quando a gente fala lá do plástico, né, eu consigo pagar tranquilamente 60 pessoas ali e elas conseguem tirar ali um prolabore bem legal, né? Agora lá do papelão, eu boto 25 pessoas e não está dando certo, né? Então, até uma questão estratégica mesmo, né? Vou diminuir o percentual do vidro, né, que não está Não vou fazendo a parte despender dele. tanta força para o vidro e vou trabalhar mais com papelão, vou trabalhar mais com plástico. Agora vamos combinar, né? O vidro ele é um parasita em qualquer reciclagem, né? A gente recicla porque existe toda uma questão ambiental, mas ele não tem valor, ocupa espaço, né? Então, é triste a Risco, situação né? do vidro. É um O risco, vidro. né? E o risco também, né? Porque E o risco? Tu tem que ter um espaço adequado para ele, não adianta. E para te vender, tu tem que ter em grande escala. Para te ter em grande escala, tu tem que ter espaço para uma caixa. Então, é complicado. Mas é tudo o legal desse curso, né? Que vocês conseguem parar e pensar, né? Tudo isso que vocês estão me trazendo é do dia a dia de vocês. E que muitas vezes, por conta da demanda operacional, vocês acabam não tendo esse penso.
e parar para pensar, olha, é mais interessante fazer isso, é mais interessante fazer aquilo, que é a chamada estratégia do negócio. Né? Quando a gente está falando, né, a gente está falando de estratégia de negócio. Às vezes é mais fácil eu despender mais força para mim potencializar um tipo de produto do que outro. Pode falar, Júlio. Isso aí também me faz pensar, e a gente usa muito isso em palestras, coisas assim, que no nosso negócio a gente pode dividir isso, os materiais, no pilar ambiental e econômico, né? Então, por exemplo, o que a Tássia falou ali do plástico, né? Para eles, na Roselândia, ele está voltado para o lado econômico. A gente não vai produzir eles lá, né? Vamos supor que eu sou lá da Colabora em Roselândia. A gente não vai produzir mais plástico preocupado com o meio ambiente. Não, a gente já está fazendo isso, né? Diretamente, já está fazendo. Mas a nossa preocupação ali, o nosso foco ali vai ser a questão econômica, é o que vai render mais para ali, né? Agora, e a gente viu um exemplo disso hoje, que a gente foi fazer uma visita lá em Dois Irmãos, eles estão armazenando material lá que eles não têm venda, com a esperança de que daqui a um pouco o mercado, né, se ajuste ali um pouco e volte a comprar aquele material deles. Isso para mim, é a mesma questão do vidro, vai para o pilar da responsabilidade ambiental, né? Eu não vou mais produzir vidro porque ele não está... Não, a gente tem que trabalhar com o vidro, voltar a nossa mente que ali é um foco ambiental, né? A gente não pega um vidro na mão assim e enche de coisa boa, olha, um vidro chegou na cooperativa. Não, isso aí a gente vai para o plástico, vai para alumínio, né, vai para outros materiais. Isso. Então aqui, ó, a gente conseguiu fazer essa divisão, certo? Opa, deixa eu passar aqui. Então, e justamente isso que a gente está falando, que é o que está escrito aqui no slide, né? Após a gente compreender esses custos fixos, né, é fundamental analisar os custos variáveis, né? Que elas possuem, então, um comportamento diferente e estão diretamente ligados àquele material, né? O custo variáveis são aqueles que aumentam ou vão diminuir de acordo com o volume dessa atividade. Maior quantidade desse material coletado, maior será o seu custo variável, certo? Diferentemente do custo fixo, aqui o custo variável ele só existe quando há produção ou prestação de serviço. Ó, no contexto da cooperativa, né, os principais custos variáveis são combustível por transporte, sacos ou big bags, né, equipamento de proteção, custo de transporte de materiais, né, pagamento relacionado à produção, né, quando a gente tem algum material, algum que a gente precisa adicionar ali para a produção, né? Então tudo isso seriam custos variáveis. Ó, considere para cada tonelada de material coletado, a cooperativa tem os seguintes custos: combustível 200, saco 50 e outros custos operacionais 50. Então, o total por tonelada é R$ 300, certo? Então, eu somei todos os meus custos variáveis. Agora, se em vez de uma tonelada, que é R$ 300, eu coletar 5 toneladas, o meu custo variável já vai para 1.500. E se eu não coletar nada, meu custo vai ser zero, certo? Isso vai demonstrar que o custo ele está diretamente ligado a essa movimentação. Se houve a movimentação, ele vai ter custo. Se não, não vai ter custo. Diferentemente dos custos fixos, certo? E agora a gente vem justamente nessa questão que é a aula de hoje, né? A gente ficou 1 hora, né, falando, né? Mas na parte da introdução, né, mas para chegar nessa parte do orçamento, né, que é aquela questão que o Júlio trouxe para a gente. Olha, eu já começo o mês, eu já sei que eu estou devendo. E eu falei para ele, ó, isso daqui não é uma questão psicológica, né, isso existe um nome para isso, que é o orçamento. Né? Então, eu pensar nisso é uma ferramenta, né, da gestão financeira que a gente utiliza e que a gente precisa utilizar no nosso negócio.
O orçamento ele é um planejamento do dinheiro que a organização espera tanto receber quanto gastar em um determinado período, né? A gente fala de orçamento, muitas vezes a gente pensa em quanto que a gente vai desembolsar, né? Mas não, se a gente precisa também ter um orçamento de quanto que vai ser nossas receitas. Então, ele é uma forma de organizar esse futuro, certo? Que está para vir, para evitar lá no final eu ter algumas surpresas. Vocês chegam a fazer o orçamento da casa de vocês, o orçamento familiar de vocês? Ou vocês vão na sorte mesmo? Esse mês deu para pagar as contas, o outro mês não deu para pagar? Vocês têm esse controle? Não, eu Eu confesso que não. tenho, mas a gente vive assim, ó, no limite. Que semana passada eu também questionei para vocês, né? Vocês fazem o controle dos gastos de vocês, tanto na casa quanto na cooperativa, né? E daí vocês disseram que sim, outros disseram que não, né? Aqui agora a gente está pensando no futuro, certo? Então não é aquele mês que eu estou executando, né? Eu estou pensando para o futuro, né? Eu fazer um orçamento quer dizer que eu estou projetando, olha, eu tenho receitas, eu estou prevendo, né, que em janeiro eu vou receber isso, eu vou receber aquilo, esse valor, aquele outro valor, eu tenho um orçamento, certo? Mas eu também tenho minhas despesas. Olha, se eu tiver essa receita, eu vou ter que desembolsar X, Y, Z, né, todos os meses ali. E eu já consigo projetar se lá no meu mês eu vou ter sobra, se eu vou ter prejuízo, certo? É um passinho a mais do que fazer o meu controle, certo? Opa, que eu voltei. Ó, o orçamento, então, ele é um passinho a mais do que esse controle. Ele é entendido como um plano financeiro que ele vai permitir prever receitas e despesas antes mesmo que elas aconteçam. Quando a cooperativa ela faz um orçamento, ela está respondendo antecipadamente quanto que dinheiro deve entrar, quanto dinheiro vai sair e se vai sobrar ou se vai faltar dinheiro, certo? Como eu mencionei, ele não é um controle do passado, ele é um controle é o meu planejamento do futuro. Né? Vocês hoje, a gente já está no final do mês, né? Nós estamos no final, 27 de abril. Vocês já sabem quanto que vai vir de receita no mês que vem na cooperativa? A gente tem uma base, né? Mas ela altera. Todo mês é uma receita diferente, porque varia muito de quantidade, varia de qualidade, varia da baixa e da alta de preços. Então, a gente tem uma base, mas não tem como saber o que vem de receita fixa, o que vem de receita todo mês. Um lado da nossa receita é muito variável. Ele não é um lado previsível, ele é imprevisível. Depende do que for coletado, do que for recebido de material, tudo isso que a Sara falou, né? Agora, o lado do contrato, né? As cooperativas têm um contrato com a prefeitura, aquilo ali a gente sabe que vem, né, daquele jeito, desconta lá os impostos, tal, vai vir tanto, né? Agora, o lado do material é diferente de uma empresa, que tu produz um determinado produto, que tu tem teus clientes, tu já fez teu pedido, os pedidos, tu sabe que tu tem que produzir tanto, que o preço da tua matéria-prima é tanto, tu já te organiza. Nós não, a gente espera que venha bastante plástico, né? Espera que venha, mas não é uma coisa que depende da gente, né? Às vezes tu vai para rua, às vezes chove, diminui um pouco a coleta, ou cai um pouco a qualidade. Então, é tudo uma variável, assim, né? Para o nosso dia a dia da parte do material, né? Eu concordo que então vocês têm uma parte fixa, né, uma parte que vocês conseguem ter uma previsibilidade mais assertiva, e a outra tem aquela parte que é mais flutuante, certo?
Mas Mas se tem uma base, que nem a senhora falou. Se tem uma base, né? E vocês também têm um histórico disso, não tem? Vocês não guardam um histórico? Né? Então, vocês sabem que no mês passado tiveram. Mas, às vezes, não só o histórico do mês passado, que talvez o mês passado não consegue prever com mais assertividade o que vai acontecer no mês seguinte. Talvez eu tenha que pegar o mesmo mês do ano passado, né? Então, porque daí justamente como o Júlio falou, às vezes, se chove muito, isso daí influencia também, né? Se tem pouca chuva, tudo isso vai influenciar, certo? Mas tem ferramentas que a gente consegue fazer uma previsão. Claro que muitas vezes eu não vou chegar no valor exato, né? Mas eu consigo ter ali uma proximidade do que vai acontecer, certo? Então é sempre interessante vocês olharem o que aconteceu nos meses passados, né, para conseguir fazer esse balanceamento. Anotar o que já gastou, isso é controle, que é o que eu questionei, que eu indaguei vocês, né? Vocês fazem um controle do que vocês gastam, no que vocês ganham, né? Isso é controle. Agora, planejar o que vai se gastar é o orçamento. Né? Então, o que a gente está fazendo hoje aqui, que eu estou trazendo para vocês, que é a questão do orçamento, é uma questão de planejamento. Eu vou planejar o que vai entrar de receita e o que vai entrar, o que vai sair ali de custos. E por que ele é importante? Justamente para mim não pegar com as calças lá arreadas, né? Porque a gente tem uma ideia do que vai vir de receita, daí chega lá no final, ó, que nem a Sayonara falou, né? Hoje a gente não tem custo com manutenção porque a gente está dentro, o maquinário lá, as prensas são novas, mas daqui a pouco ela vai começar a ter algum problema, certo? Então a gente já tem que entender isso também, né? Fazer até, eu digo, procurar fazer uma reserva dessas manutenções, porque é uma coisa que tu sabe que vai acontecer, quer queira ou não. Então, o orçamento ele é essencial, né? Porque ele vai evitar que a gente tome decisão no escuro. Né? Então, a cooperativa acaba gastando sem saber se pode, né? Então, a gente não tem uma ideia de receita, não sabe quando que precisa vender, certo? Porque a gente tem que ter a cooperativa ela é uma unidade de negócio e ela se sustenta com as receitas. Então eu tenho que ter uma previsibilidade de quanto que eu vou vender, ou quanto que eu vou precisar vender. Lembra que a gente tem nossos custos fixos? A gente tem nossos custos fixos. Eu preciso saber que eu tenho que, no mínimo, vender aquilo que está lá para cobrir meus custos fixos, certo? Pode faltar dinheiro para despesas básicas, né? Então, com o orçamento, existe esse planejamento, existe controle e existe uma previsão de problemas, né? Vai acabar com o problema de vocês a gente fazer um orçamento? Não, não vai eliminar, né? Mas a gente consegue ter ali uma previsibilidade. Então, o orçamento ele transforma essa gestão do improviso em uma gestão mais planejada. Opa. Todo orçamento ele é composto por duas partes principais. Uma, que é as receitas, que é as entradas de dinheiro, né, são todos os valores que a cooperativa espera receber, venda de papelão, venda de plástico, venda de vidro, né, projetos, parceria, prestação de serviço, né, ou seja, ela vai responder a pergunta de onde que vem o dinheiro, certo? Então, a gente lista todas as receitas. E as despesas, que são as saídas de dinheiro. São todos os valores que a cooperativa precisa pagar. Né? E conforme a gente viu, são vários, né? Comparado com as receitas. Galpão, né? A energia, a administração, né? Contador, advogado, né? Impostos, né? Material de EPI, né? Então, ela responde, basicamente esse grupo responde que é para onde que vai o dinheiro, certo? Então, aqui eu tenho de onde eu venho o dinheiro e para onde que vai o dinheiro. Aqui eu trouxe para vocês, ó, mais ou menos
mais ou menos não, né? O desenho de um orçamento, certo? Observem ali, ó. Eu preciso ter uma referência, né, de data. Então, ali eu coloquei maio de 2026. O que a gente tem ali de orçamento de receita para março, para maio, certo? Venda de papelão, R$ 8.000. Venda de plástico, 5.000. Venda de vidro, 2.000. Então, de entrada, a gente tem 15.000, certo? Agora, saídas. A gente tem os nossos custos fixos. Aluguel do galpão, R$ 3.000. Energia elétrica, 500. E a administração, 2.500, certo? Aqui, então, de custo fixo, a gente tem R$ 6.000. E aqui eu coloquei como um custo variável, né, da operação, combustível, R$ 2.000. E materiais operacionais aqui, R$ 1.000. Então, de custo variável, a gente tem R$ 13.000. Agora, qual vai ser o resultado do período? A gente vai pegar o total das nossas receitas, que no caso R$ 15.000, e o total das nossas despesas, que vai ser R$ 9.000, que aqui a gente somou, então, tanto os custos fixos quanto variáveis. Então, a gente tem uma sobra aqui de R$ 6.000, certo? Acompanharam? Tranquilo? Então, o mais importante não é só montar o orçamento, mas a gente entender o que ele vai nos mostrar. Aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a gente teve sobra de R$ 6.000. Então, a cooperativa ela conseguiu pagar os custos e ainda gerou uma sobra. Ela ainda gerou uma sobra. Isso significa que a operação ela está saudável. Daí a gente tem que pedir para a Nath. Nath, temos a chamada no final. Eu já, desculpa, eu já marquei aqui o pessoal que estava direto. Daí eu não vou passar a chamada, pessoal, não se preocupa. Mas todo mundo que está aqui eu já marquei. Eu já estou finalizando aqui, tá, pessoal? Mais 2 slides. Então, agora a gente... Esse daqui foi o cenário, né? A gente teve uma sobra de R$ 6.000, certo? E agora? E se a cooperativa vender menos? E se os custos aumentarem? O que vai acontecer? Daí eu trouxe aqui para vocês... Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu fiz aqui para vocês... Vocês estão vendo aqui? No Excel? Essa primeira parte aqui, ó, que é o orçamento mensal da cooperativa, ó, a gente tem aqui mês de referência de maio, né, que foi o que eu passei para vocês, né? A gente tem a entrada de 15.000, temos os nossos custos fixos 6.000, temos os variáveis que é 3.000, e a gente teve ali um resultado de sobra, né, de R$ 6.000, ok? E agora, e se a cooperativa vender menos? Né? E daí eu criei aqui, ó, um cenário para exemplificar para vocês, ó. Se eu tiver uma queda de receita de 25%, o que vai acontecer? A cooperativa perdeu algum contrato, choveu muito nesse mês, a gente não conseguiu ali muitos materiais e a gente acabou tendo uma queda de 25% na nossa receita. Então, a nossa receita, que era R$ 15.000, ela foi para 11.250. O custo fixo, a gente viu que independente vai manter, né? O custo variável aqui eu mantive também ele igual. E aqui a nossa sobra, observem que ela já vai ser mais, a nossa sobra vai ser um pouco menor. No primeiro cenário lá, a gente tinha uma sobra de 6.000, aqui já foi com uma sobra de 2.250. Né? Então, observem ali que ali a gente já fez uma mudança, né? E já alterou o nosso resultado. Agora vamos para um segundo cenário aqui, ó, onde a gente tem uma queda de receita de 50%, certo? Então, lá dos nossos 15.000, agora a nossa receita vai para 7.500, certo?
nossos custos fixos eles vão se manter. Aqui eu mantive também os custos variáveis, e aqui nosso resultado já foi negativo, certo? Então observem que a nossa receita caiu 50% e a gente já teve um resultado negativo, certo? Aqui a gente já ia suar bastante, né? A gente não ia ter ali, já ia ter um prejuízo, certo? Aqui foi outro cenário, ó. Aqui eu não mudei a questão da... Eu não mudei a receita. A receita permaneceu a mesma, mas o que que aumentou foi os nossos custos fixos, certo? Digamos que o contador agora não cobrou mais 100 reais, ele cobrou 1.000 reais, né? Então a gente teve uma mudança ali nos nossos custos fixos. Então a nossa receita continua a mesma, o nosso custo fixo agora foi para 9.000 reais, o nosso custo variável 3.000 reais, e aqui a gente teve aqui um resultado de 3.000, certo? Então, um resultado de sobra, né? Então, diferente daquele que a gente tinha de 6.000, certo? Acompanharam aqui esse raciocínio? Estão acompanhando? Está muito rápido? Tá. Júlio, Sayonara, conseguiram acompanhar? Eu consegui. Então, o orçamento, né, ele vai ajudar a antecipar os problemas que antes deles acontecerem, né? Então, sem orçamento, a cooperativa ela só descobre o problema quando ele já está no prejuízo, né? Quando está ali no problema já. Então, com o orçamento, a gente consegue agir antes. Claro que aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um mês, né? Mas o certo é a gente fazer o orçamento para um ano, certo? Então, o certo é a gente fazer uma planilha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Os 12 meses. O que que eu tenho programado de receita, né? Eu tenho as minhas receitas ali que eu já sei que são os contratos que eu vou receber, mas eu tenho também aquela variável, né? Então, a gente também coloca esse valor. E nas despesas a mesma coisa. Eu sei que, bom, aluguel eu sei que eu vou ter que pagar todo mês. Contador eu vou ter que pagar todo mês. Advogado, todo mês. Aí já vou listando todos os meus custos, né? Eu já vou listando ali, certo? Então eu vou deixar uma atividade para vocês. A gente já está aqui 8h23. E depois eu vou ver com a Tayla como é que a gente, ou até a Nath pode me ajudar, como é que eu consigo subir esse Excel ali no Moodle, que eu não tenho acesso ao Moodle. Ah, é verdade. Você pode me mandar direto pelo WhatsApp e eu coloco ali pro pessoal. Tá, eu vou te mandar o Excel. E daí, semana que vem, vocês me respondam, criem esse cenário 4, que é a cooperativa perdeu o contrato do plástico, ou seja, não vai ter a venda do plástico, e qual vai ser o novo resultado, né? Houve lucro ou houve só... Ali eu escrevi errado, depois eu vou ajustar. Houve a sobra ou houve prejuízo, certo? Ok? Aí semana que vem aqui eu sorteio um ou dois para trazer isso, essa resposta para a gente. Pode ser? Ok. Alguma dúvida, pessoal? Um comentário? Fez sentido? Foi muito rápido? Foi muito devagar? Fez sentido no dia a dia de vocês? Todo sentido. Achei um ritmo bom para a gente acompanhar. Acho que está bem legal. Obrigado, Júlio. Meninas, tranquilo? A Tássia e a Stefane, que primeira vez.
Tá bom? Ficou ótimo. É isso então, Nath. Acho que podemos parar de gravar, então.